A maestria do mundo é alcançada ao permitir que as coisas sigam seu curso natural. Não se pode dominar o mundo alterando o curso natural. Lao Tzu. Nossa civilização está em um estado constante de esforços frenéticos, nos quais o controle parece ser a qualidade mais valorizada. Não precisamos procurar muito para perceber isso. No ambiente de trabalho, por exemplo, os funcionários estão cada vez mais controlados e supervisionados, especialmente agora que temos a tecnologia para fazer isso. E os governos se esforçam cada vez mais para rastrear seus cidadãos, seja por meio de câmeras ou pela proposta de um sistema de crédito social. Ironicamente, este último é uma invenção chinesa, que vai completamente contra uma filosofia que surgiu da mesma terra, o taoísmo. Ao contrário de uma sociedade obcecada por controle, o taoísmo gira em torno do desapego e de seguir o fluxo. À primeira vista, o ato de deixar ir pode parecer uma forma de fraqueza. Mas, segundo os taoístas, ao compreender corretamente como o universo funciona, podemos abordar a vida de maneira mais inteligente, mais eficiente e seguir o fluxo em vez de nadar contra ele. Portanto, o poder do desapego é uma forma de força baseada na sofisticação, em vez da força bruta. O Tao Te Ching, a principal escritura taoísta, foi escrito por um sábio misterioso chamado Lao Tzu. Há inúmeras maneiras de interpretar este texto. Uma delas é vê-lo como um guia para um governante. O que caracteriza os trechos do Tao Te Ching sobre governança é que Lao Tzu enfatiza governar não governando, comparando o governo de um país a fritar um peixe pequeno. Mexer demais estraga a carne. Ele argumentou que quando um governante aumenta o controle sobre as pessoas, todos os tipos de efeitos negativos ocorrerão. Vemos que as pessoas se tornam desconfiadas umas das outras quando o governo é paternalista demais, e quando é intrusivo demais, as pessoas se tornam rebeldes. Mas quando um líder é discreto e age com integridade, as pessoas se tornarão íntegras, pois lhes é concedido o espaço para evoluir naturalmente. Está claro que Lao Tzu acredita em uma forma passiva de governança, que não se aplica apenas ao governo de um Estado, mas também ao governo de nós mesmos. Porque deixar as coisas irem é a chave para deixar a natureza fazer o trabalho, o que se aplica a qualquer nível. Neste vídeo, gostaria de mostrar 4 maneiras pelas quais o taoísmo nos mostra o poder de deixar ir. O primeiro é arte do não fazer. O conceito taoísta de Wu Wei pode ser explicado como ação sem esforço, ou o chamado estado de fluxo, mas também como não fazer, ou saber quando agir e quando não. Quando fazemos uma análise crítica de nós mesmos, vemos que a necessidade de controle prevalece em muitas áreas da vida. Sentimos a necessidade de controlar nossos animais de estimação, nossos filhos, nossos jardins, nossos videogames e, em alguns casos, nossos parceiros e, acima de tudo, nosso futuro. Agora, o controle nem sempre é uma coisa ruim. Para sobreviver, precisamos exercer nossa influência no ambiente até certo ponto. Especialmente o autocontrole pode nos levar em uma direção positiva. Sem controle, a civilização humana provavelmente nunca teria existido. Mas controlar demais não nos leva a lugar nenhum, porque dessa forma subestimamos as influências naturais que estão na base de nossas vidas no dia a dia. Não podemos controlar tudo, e muitas coisas acontecem quando paramos de controlá-las. Vamos pegar uma árvore, por exemplo. Podemos plantá-la, regá-la, podemos adicionar adubo e garantir que ela seja exposta à luz solar suficiente. Mas qualquer intervenção adicional só prejudicaria o processo, porque interrompemos a natureza em seu trabalho. Outro exemplo é a atração. O primeiro passo para atrair alguém é simplesmente se mostrar, para que a pessoa que queremos atrair saiba que existimos. Em seguida, a atração acontece ou não. Quando a atração está presente, podemos facilmente estragá-la tomando muitas ações. A atração é um fenômeno natural que está além do nosso controle. De forma nenhuma pode ser imposto. Em vez disso, ela precisa crescer ou eclodir espontaneamente. E há apenas uma maneira de deixar a semente da atração crescer em uma árvore bonita, que é não intervir, exceto para regar. O silêncio faz o coração ficar mais amável. É por isso que deixar ir é vital em relacionamentos, porque ao deixar ir, damos espaço para as forças do universo se desdobrarem.
Depois de uma briga, por exemplo, a raiva naturalmente diminui, e quando a confiança é quebrada, não podemos impor a restauração. Ela precisa crescer naturalmente. Portanto, deixar ir faz a diferença entre controlar e permitir. O segundo é, abrace a mudança. Os taoístas estavam muito convencidos de que a vida se desenrola em um movimento constante entre opostos, entre alto e baixo, claro e escuro, yin e yang. Não há muito que possamos fazer a respeito, e a maneira mais eficiente de viver é simplesmente se mover junto com as ondas da existência. O fluxo da vida e suas transformações são inevitáveis. No entanto, vemos tantas pessoas se agarrando às suas circunstâncias. Na metáfora do fluxo do rio, eles se agarram firmemente a um galho ou pedra, com medo de deixar ir, porque desejam controle total sobre sua vida. Eles simplesmente não confiam no universo. E a consequência disso é um estilo de vida rígido. Eles veem a vida passar, incluindo muitas oportunidades para mudanças positivas, e perdem muita diversão. Como Lao Tzu escreveu no Tao Te Ching, os vivos são flexíveis e cedem, os mortos são rígidos e duros. Plantas vivas são flexíveis e tenras, os mortos são frágeis e secos. Também há aqueles que nadam contra a corrente. Esses são os maiores desperdiçadores de energia de todos. Talvez vejam honra e virtude em adotar uma postura extremamente desagradável na vida. Mas exercer uma resistência constante à forma como o universo se desenrola não é uma maneira muito eficiente de viver e provavelmente torna alguém cansado e miserável. Essa não aceitação de como as coisas são também é a causa de pessoas que lutam contra si mesmas. Por causa de certas expectativas sociais, as pessoas travam uma batalha contra sua natureza inerente em vez de fluir com os atributos que a natureza lhes deu. Poderíamos dizer, siga suas forças, em vez de tentar corrigir suas fraquezas. Abraçar a mudança também se aplica à inutilidade e utilidade. O filósofo taoísta Zhuangzi observou que a utilidade depende das circunstâncias, ao contar sobre um comerciante que tentou vender camisas para uma tribo cujos membros eram cobertos por tatuagens e sempre as exibiam andando sem camisa. Para eles, camisas são inúteis, mas para nós, pelo menos a maioria de nós, elas não são inúteis. Utilidade e inutilidade são relativas e não devem ser tratadas com rigidez. Quando você mora em Nova York, por exemplo, ter um carro é menos útil do que quando você mora em algum lugar no campo, onde a vila mais próxima está a 50 quilômetros de distância. Então devemos estar dispostos a deixar ir as coisas que são inúteis em uma situação e adotar o que é útil. É assim que tornamos a mudança uma aliada e não uma inimiga. O terceiro é, não foque nos resultados. Comparando aos estoicos, os taoístas observaram que o foco nos resultados futuros tem um efeito negativo sobre nós. Focar demais no futuro nos deixa ansiosos. Nossos esforços de hoje são impulsionados pelo desejo de um resultado incontrolável. E quanto mais desejamos isso, menos valorizamos a única coisa que temos, que é o momento presente. Zhuangzi vai um passo além, ao nos dizer que quanto mais valorizamos algo externo, pior nos saímos no presente. Ele nos fala sobre um arqueiro que perde sua capacidade de atirar quando se concentra demais no prêmio. Aquele que está competindo por um pedaço de cerâmica emprega toda a sua habilidade. Se o prêmio for uma fivela de latão, ele atira com timidez. Se for por um artigo de ouro, ele atira como se estivesse cego. A habilidade do arqueiro é a mesma em todos os casos. Mas nos dois últimos casos, ele está sob a influência da ansiedade e vê o prêmio externo como mais importante. Todos que atribuem importância ao que é externo mostram estupidez em si mesmos. Isso não significa que pessoas que desejam coisas externas sejam estúpidas. Significa que quando nossas mentes estão no futuro, não vivemos no presente. Esse princípio está na base do estado de fluxo que vemos em atividades como esportes, arte e dança. Quando experimentamos esse estado de fluxo, estamos tão imersos na tarefa que estamos executando que esquecemos completamente do futuro. É como se a dança se dançasse sozinha. O último, por enquanto, é deixe ir o excesso. Em uma sociedade em que o status é uma preocupação máxima, todos querem estar no topo. Não porque seja necessariamente o melhor lugar para se estar, mas porque coletivamente decidimos que alto status é preferível e baixo status é horrível.
Isso também vem com uma busca coletiva pelo primeiro e uma aversão coletiva ao último. Mas as árvores mais altas pegam mais vento, e quando estamos no topo, leva um esforço tremendo para permanecer lá, porque todos querem ocupar sua posição. É estressante em comparação com as regiões mais baixas, onde se vive de forma mais privada, com menos competição, menos inimigos e, em geral, menos esforço. O outro extremo, no entanto, é um lugar de privação. Se procurarmos deliberadamente o absoluto fundo, nos tornamos praticamente monges. Embora de maneira diferente, ainda há um forte apego. O apego à privação. A pergunta que podemos fazer a nós mesmos é: o que realmente precisamos? Zhuangzi observou que um pássaro que faz ninho na floresta não quer mais do que um galho, e que um rato que bebe do lago não bebe mais do que seu ventre cheio. Então, se buscarmos o que precisamos e deixarmos de lado o excesso, impedimos que nossas posses nos aprisionem, o que nos permite ser mais leve. Epicuro também observou que as necessidades básicas para a vida são fáceis de conseguir e que viver moderadamente é a chave para a felicidade. É um caminho fácil e sustentável. Como Lao Tzu escreveu, aqueles que usam a moderação já estão no caminho do Tao. Quando paramos de nos esforçar, damos espaço para a natureza se desdobrar. Ao confiar no universo e aceitar que ele está sempre mudando, está a oportunidade de nos tornarmos leves e flexíveis, em vez de rígidos e quebradiços. O poder de deixar ir significa que flutuamos ao longo do rio, sem agarrar em rochas e galhos, e que nos livramos do peso morto, para que possamos navegar pela vida de forma leve. Por hoje é isso. Se inscreva no canal para receber mais vídeos como esse, curta e compartilhe para que mais pessoas possam acessar esse conhecimento. Obrigado por assistir, até a próxima, Lobo.